Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, rogando a espiritualidade amiga, que nos ampare e nos proteja, endereçando vibrações positivas para o nosso companheiro Hélio, que aniversaria hoje, e também para a nossa companheira Carla Madureira e sua mãe, Dona Arlete, que possa receber essas energias salutares da noite de hoje. O estudo será feito por Sabrina e a prece final será feita por Guilherme Mendes. Sabrina, fique à vontade. Obrigada, Nélia. Boa noite, pessoal. Nélia, eu te agradeço pela oportunidade, né, de mais uma vez fazer o estudo, porque isso é muito bom para a gente, né? A gente que estuda e prepara uma palestra, um estudo, para a gente é muito bom, é muito edificante, e a gente passa, assim, dias, né, preparando, e a gente sabe que a espiritualidade nos prepara, né, para que a gente faça um bom estudo, e durante todo esse tempo a gente se sente mais conectado, né, com a espiritualidade, com os nossos anjos protetores, e eu te agradeço por isso. Então, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que esteja nesse momento nos nossos lares, que ele permita que todo esse ensinamento que está no Evangelho, que está no Livro dos Espíritos, que a gente possa utilizar no nosso dia a dia, que a gente consiga absorver todas essas informações que o mundo espiritual nos trouxe e que a cada dia Jesus nos oriente cada vez mais nas nossas atitudes e que nós percebamos em cada momento qual é a vontade de Jesus para nós naquele momento. Obrigada, Jesus, pela oportunidade. Bom, hoje eu vou falar sobre a lei de justiça, amor e caridade. Esse foi o tema que foi pedido para a gente. Esse tema, que é a lei de justiça, amor e caridade, ela está no Livro dos Espíritos, capítulo 11. E é interessante, né, quando eu comecei a estudar, eu percebi que não é lei de justiça, e não é lei de amor, e não é lei de caridade. É lei de justiça, amor e caridade. É uma coisa só, é uma lei só. Lei de justiça, vírgula, amor, vírgula, caridade. Vocês já pararam para pensar por que Kardec deu esse nome para essa lei? Todos nós sabemos que o universo ele é regido pelo amor, né? Não é verdade? Pelo menos deveria ser, né? No nosso plano material aqui, ele deveria ser regido pelo amor. O amor é a fonte que sustenta toda a criação de Deus. A justiça e a caridade são manifestações do amor. Vocês concordam comigo? Pensem bem. Justiça e caridade são manifestações do amor. O amor puro é o reflexo do nosso Criador em todas as suas criaturas, diz Emmanuel. Então, quando nós amamos profundamente, nós estamos em comunhão com Deus. Mas eu digo profundamente. Sim, profundamente. Vocês já se sentiram assim, mergulhados nesse amor de Deus? Bom, vocês sabem que eu amo os animais, né? Inclusive, a maioria dos estudos que eu faço é sobre os animais. Então, para mim, estar mergulhada nesse amor de Deus é quando eu acordo e vejo a minha gatinha me olhando, ou quando eu vejo alguém brincando com um cachorrinho na rua, né, um cachorrinho desses abandonados, e eu vejo alguém brincando com eles, ou quando eu vejo um passarinho carregando um galinho, um gravetinho no biquinho para fazer um ninho, ou quando aqui em Pedro Leopoldo tem muita maritaca, né? Eu acho lindo, porque lá em Belo Horizonte a gente não vê maritaca. Quando meus parentes vêm me visitar aqui, é maritaca que chama, né, gente? Esses passarinhos verdes que ficam passeando aqui na nossa janela. Quando meus parentes de Belo Horizonte vêm aqui, eles ficam maravilhados com essas maritacas aqui. Então, quando eu vejo esses passarinhos aqui, meu Deus, eu me sinto mergulhada no amor de Deus. Para mim, eu acho muito lindo isso, a natureza. E eu tenho certeza que vocês, em outras situações, né, já se sentiram assim também, submersos nesse amor, né, pensaram, poxa, Deus criou esse mundo tão lindo, né, esse universo tão lindo para mim, para nós, né, as mamães, com certeza, já sentiram o amor sublime,
sentiram Deus cuidando das suas criaturas, através delas, de cada uma dessas mamães, né? Então, o fundamento da justiça divina é o amor. Vocês concordam comigo? Percebam que Deus espera pacientemente a evolução de todas as suas criaturas, com amor. Da mesma forma que uma mãezinha espera a evolução do seu filhinho, que ele fale, que ele aprenda a andar, que ele aprenda a escrever, com amor, né? Mamães que estão aí podem me confirmar isso, que as mães esperam com todo amor o tempo de cada um, e cada filho tem seu tempo, não é? Eu tenho sobrinhos e a minha cunhada gosta muito de falar que não é legal a gente ficar comparando, né? Ah, o meu falou mais rápido. Ah, o meu andou mais rápido. Não, cada mãe espera pacientemente a evolução do seu filhinho e acha tudo lindo, né? Espera com amor. É assim que Deus espera a nossa evolução. Pensem, que amor é esse? Ainda que nós estejamos num grau evolutivo muito atrasado, mesmo assim, Deus nos ama profundamente. E ainda que eu erre muito, que eu ainda tenha vícios morais, Deus me ama e espera o dia que eu evolua. Então, sendo assim, numa lei chamada justiça, amor e caridade, o amor é o centro. A justiça e a caridade são instrumentos dessa manifestação do amor. Na questão 873 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: bom, o sentimento de justiça, ele é natural do homem, né? Nasce com o homem, ou ele resulta de ideias adquiridas? Sabe o que os espíritos responderam? É tão natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Vocês perceberam que ele fala desenvolve o sentimento de justiça? E ele complementa: Deus colocou o sentimento de justiça no coração do homem. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Eu acho que a gente já percebeu isso algumas vezes, não percebemos? Bom, então Deus colocou o senso de justiça divina no coração de todos os homens. Vocês já se sentiram incomodados com injustiças até consideradas dentro da lei? Lembrem aí, cada um de vocês, injustiças que são consideradas justas, que são leis, que são direitos, que está escrito que pode. Tenho certeza que vocês vão lembrar de coisas que já existiram e que existem até hoje. Por que isso acontece? Por que nós ficamos tão incomodados? Porque no fundo da nossa consciência, das nossas entranhas, do nosso coração, reside a lei de justiça, a lei divina de justiça. Mas nem sempre nós conseguimos percebê-la ou utilizá-la, até mesmo onde elas deveriam prevalecer, como, por exemplo, no Poder Judiciário. Normalmente, cada pessoa cuida dos seus próprios interesses e dos seus direitos. Mas quando tem um conflito de interesses, um acha que tem direito, o outro acha que tem direito, um acha que está certo, o outro acha que está certo, aí foi criada a justiça humana para resolver essas questões. Então, Kardec perguntou: como se pode definir justiça? E os espíritos responderam: a justiça consiste no direito, no respeito ao direito de cada um. E o que determina esses direitos? São determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Como os homens fizeram leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Kardec continuou: vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que na Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito
dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Ai, 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 não é verdade? Suspiro, né? Tribunal da Consciência, para a gente refletir, não é? Olha, Deus não poderia dar um guia mais seguro que a nossa própria consciência. E o que vocês pensam disso? Vocês acham que estão conseguindo seguir o Tribunal da Consciência? Reflitam. Mas a nossa consciência depende da nossa própria evolução moral, não é verdade? Pensem como que era a consciência dos homens primitivos, dos medievais, dos homens da época das leis de Moisés, da época de Cristo. Então, lembrem que já foi direito possuir escravos, já foi direito o marido dar ordem à mulher, a mulher pedir permissão para o homem. E detalhe que em muitos países isso ainda é direito, né? Bizarro. Já foi direito somente homens votarem. Hoje, ainda é direito explorar os animais para consumo, para experiências científicas, para vestuário. Muitos direitos evoluíram e outros ainda estão evoluindo. O que era considerado direito e que hoje seria uma aberração, que vocês conseguem lembrar aí para mim? Vamos pensar. Aqui mesmo no Brasil, né? Muitas coisas evoluíram, né? De pouco tempo para cá. A título de curiosidade, eu pesquisei um pouquinho de direito penal medieval, eu vi cada coisa. Gente, o juiz tinha plenos poderes, né? Ele podia aplicar penas que nem existiam nas leis. Ele podia aplicar, por exemplo, a mesma pena para uma pessoa que roubou um alimento, que furtou um alimento porque estava com fome. E é para outra que assassinou toda uma família. O juiz, se ele quisesse, ele podia aplicar a mesma pena para essas duas situações. Vejam que se isso é justo. A insegurança imperava e trazia o sentimento de terror para toda a sociedade, né, medieval. E havia penas diversas, né? Essas vocês lembram, jogar o criminoso para as feras famintas, né? Isso a gente viu muito, né, em Paulo Estevão, há 2000 anos, sabe, Cristo, era muito comum, né, jogar os cristãos, né, principalmente para as feras, né? As penas de decapitação, crucificação, a queima pública, né, da pessoa, fazia aquela tocha humana, que a gente até viu aí no Meimei, pessoal, vocês lembram daquele filme Paulo Apóstolo, né? Muito, muito tocante, né? Aquelas cenas que os cristãos foram feitos de tochas humanas, meu Deus, aquilo era direito. E além de outras diversas formas de tortura para conseguir confissões. Confissões que nem eram verdade, né? Porque a pessoa, naquelas torturas absurdas, ela confessaria qualquer coisa, né? Então, veja como a justiça humana, ela varia muito de acordo com a época e com os costumes. E pensem em quantos lugares do mundo ainda são cometidas atrocidades consideradas justas. Denilson, pode passar, por favor. Pode passar mais uma vez. Gente, no Afeganistão, pasmem, o marido, os irmãos, até a sogra têm permissão para bater na mulher casada, vocês sabiam? Muitos crimes contra as mulheres justificam com base na religião. Isso hoje no Afeganistão. Muitos assassinatos são cometidos pela própria família da mulher, com a participação de pai e irmãos. A maioria por motivos absurdos, como a recusa em casar com um homem escolhido pela família. Vocês sabiam que o nome das mulheres sequer aparece nas certidões de nascimento, de casamento ou de óbito? De acordo com a tradição do país, as famílias afegãs, elas forçam as meninas a manter suas identidades em segredo desde crianças. E, geralmente, elas são conhecidas, sabe como? Mãe, filha, irmã
do homem mais velho da família. Elas não têm identidade própria, não. Vejam que absurdo. E isso é lei. Hoje estima-se que 90% das afegãs sofram violência constante. Além disso, entre 70% e 80% delas são casadas, são forçadas a se casar com quem elas não escolheram e nem conhecem. E 3 em cada 4 são analfabetas. Bom, gente, essa é a justiça humana dos tempos atuais. Temos muito que evoluir, né? Pode passar, Denilson, por favor. Bom, nesse slide eu coloquei um pouquinho, né, do que o Livro dos Espíritos fala sobre lei humana e lei divina. Então, a justiça ela é dividida entre lei humana e lei natural. A lei humana é de acordo com o tempo e seus costumes, que é o que a gente está vendo agora, né? É tão diferente aqui no Brasil, do Afeganistão, por exemplo, como que a lei humana aqui é diferente da lei humana de lá. E a lei natural, que é a lei divina, Deus colocou no tribunal da nossa própria consciência. Alguns entendem a lei da justiça de modo diferente, sabe por quê? Porque mistura paixão. E aí elas passam a enxergar essa lei através de um prisma falso. Por isso que a gente vê brigas políticas, religiosas, né? Fanatismos, porque isso é paixão, né? Isso não é justiça divina, não é a lei divina, é a lei humana, né? Pode passar, Denilson, por favor. Pode passar mais uma vez. Olha aí, eu peguei algumas imagens das consideradas justiças, né, de anos, centenas de anos, né, séculos atrás. A queima dos cristãos, vocês lembram que a gente viu isso? A queima dos cristãos, as tochas humanas, né, que iluminavam as ruas de Roma. Veja que atrocidade que era considerado justo, né? Pode passar, Denilson, por favor. Peguei uma outra, essa é uma forma de tortura da Santa Inquisição. Pegava a pessoa, né, e amarrava pelos pés, pelas mãos, ia puxando, 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 e se a pessoa não confessasse, o que que acontecia? Ela era partida no meio, né? Então, essa era uma forma de tortura, considerada justa na época da Santa Inquisição. Pode passar, Denise. E o que que a gente tem para dizer da queima das bruxas, né, dos médiums na Idade Média, né? Depois de torturar bastante as bruxas, elas ainda eram queimadas em fogueiras, né? E isso era considerado muito justo, né? Então, vejam como a justiça humana é injusta, né? E ela segue o tempo, o costume e a consciência, né? Se a pessoa não tem moral, né, como que ela vai ser justa? Pode passar, Denilson, por favor. O que Chico fala sobre justiça, gente? Toda vez que a justiça nos procura para acerto de contas, que ela nos procure para acerto de contas, se nos encontra trabalhando em benefício do próximo, manda a misericórdia divina que ela retorne sobre seus passos, sem data prevista de retorno. O que Chico quis dizer com isso? Que ainda que a gente tenha algo para resgatar, né, o bem que a gente faz é o nosso advogado em toda parte. Então, sendo benevolentes, né, mesmo que a gente tenha uma justiça a reparar, nós vamos reparar essa justiça, mas ela vai ser talvez bem mais branda, né? Pode passar, Denilson. Então, nós podemos nos ajudar, fazendo o bem de todos, ou seja, agindo com benevolência. Assim, nosso resgate pode ser mais suave, ou como a gente gosta de dizer, nós podemos pagar o nosso resgate em suaves reencarnações, né? E a lei divina, ela muda com o tempo? A gente falou da lei humana, né? A lei divina, será que ela muda com o tempo, com os costumes? Se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneiras tão diferentes? É o que nós falamos, misturando paixões. O homem mistura paixão. E aí o que acontece? Brigas infindáveis na justiça, né?
O filósofo Immanuel Kant tem um critério universal toda vez que a gente estiver em dúvida se o que a gente estiver fazendo é certo. Pensemos assim, se todas as pessoas resolverem agora fazer o que eu estou querendo fazer, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Então, pense em um político que pensa assim, eu vou pegar só um pouquinho de dinheiro público hoje. E aí? E se todas as pessoas, todos os políticos, todas as pessoas resolverem ao mesmo tempo pegar só um pouquinho de dinheiro público? Vocês acham que isso seria bom, ruim, certo, justo? Não, né? Seria péssimo. Então, vale essa reflexão. O justo é a conduta que respeita a igualdade, a fraternidade e a liberdade, de forma universal. Quando eu era criança, eu estudava numa escola de freira, em Belo Horizonte, e todo dia a freirinha chegava na nossa sala e falava assim, seu direito vai até onde começa o direito do outro. Gente, 10 anos na escola, eu nunca entendi o que significava isso. Hoje, eu consigo entender, né? Então, o que a freirinha queria dizer? Vocês podem brincar no recreio, mas desde que não atrapalhe quem chegou na quadra primeiro. Ou vocês querem jogar, por exemplo, queimada? Mas se tem alguém jogando futebol antes, você tem que respeitar. Então, eram essas coisas, né, que no colégio a gente escutava, mas que não entendia muito bem, né, quando a gente era criança. Então, hoje a gente consegue entender um pouco melhor, né, o que elas queriam dizer, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. E na questão 876, Kardec pergunta, fora do direito consagrado pela lei humana, qual que é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Cristo disse, querer para os outros o que quereis para vós mesmos, pois Deus pôs no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados, na incerteza do que deve fazer para o semelhante, que o homem pergunte a si mesmo, como desejaria que agissem com ele. Bom, gente, então se eu coloco uma música alta, eu penso, não, mas a música que eu gosto, ela é boa. Não tem problema colocar alta. Mas e aí se um vizinho coloca música alta, eu fico incomodada? Não, eu tenho que pensar que da mesma forma, eu posso não gostar, que eu não gosto da música dele, ele pode não gostar da minha. Ou se eu tenho um filho, eu quero que ele namore as menininhas do bairro. Mas se eu tenho uma filha, eu quero que ela fique presa em casa. Mas e se eu for a mãe dessa menina que eu quero que o outro filho namore? Que o filho do outro namore? Que o outro quer que o filho namore? Eu não vou gostar, né? Então, a gente tem que pensar sempre colocar no outro, na posição do outro. Se eu coloco o meu carro de forma que atrapalhe o outro, porque eu estou atrasada. Se eu estaciono o meu carro de uma forma errada, porque eu estou atrasada, eu acho que justifica. Como que eu reagiria se eu chegasse correndo para ir embora e visse o meu carro preso porque a pessoa estacionou mal? Eu também não ia gostar. E se eu acho graça, se eu debocho da crença, da religião do outro, por que eu não gosto? Por que eu não tenho esportiva quando alguém fala mal da minha religião ou quando alguém debocha da minha religião? Então, gente, Deus não poderia dar um guia mais seguro que a nossa própria consciência. E por que nós precisamos de justiça no universo? Para que todos possamos evoluir com segurança. Como que evolui na injustiça? Nós até evoluiríamos intelectualmente, mas não moralmente. Nesse ponto, eu não sei se vocês já viram Haroldo Dutra falando que tem medo de pessoas muito inteligentes, pois elas convencem as pessoas que elas estão certas, até mesmo quando essas pessoas inteligentes, sabem que elas estão erradas. Então, a inteligência não tem relação nenhuma com a evolução moral. Lembra do final da questão 873, que a gente falou mais para cima? Eis porque encontrais frequentemente, entre os homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Então, também fica a reflexão. Pode passar, Denilson. Mas a lei é de justiça, amor e caridade. Então, não basta a gente ser justo. Devemos praticar caridade e amor ao próximo. Kardec pergunta, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Os espíritos respondem, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor do próximo e a caridade,
sem os quais não há verdadeira justiça. A justiça se aperfeiçoa no amor e se expressa na caridade. Por isso que a justiça humana não é justa, porque ela não tem elementos de amor e de caridade, ou talvez poucos elementos, né? Ao contrário da justiça divina, que transborda amor e caridade. Vocês já pensaram nisso? Vocês acham que a justiça dos homens considera amor e caridade? Nós temos o hábito de confundir caridade com dar algo apenas material. A gente dá esmola, alimento, agasalho. Isso não é ruim, lógico que não, é um ótimo começo. Tem pessoas com frio, com fome. Mas, entretanto, no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência com todos, ou seja, ser bom com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros. Relevar o defeito dos outros, né? E perdão das ofensas. Por que isso? Porque o amor de Deus é assim, ele é para todos. Ele consegue ver no criminoso o anjo maravilhoso que ele será daqui a alguns anos. Nós somos espíritos imortais, sabemos que somos, e que certamente superaremos nossas imperfeições um dia, através de inúmeras reencarnações, né? O homem tem dentro de si, tem sim, o poder da indulgência, do perdão das ofensas. Gente, ao perdoar, nós tiramos de nós mesmos um peso que nós não conseguimos caminhar com ele. Quem aqui já se sentiu leve ao perdoar alguém depois de muito tempo de mágoa? É libertador. Para a expressão maior do amor, primeiro nós devemos praticar a indulgência, a benevolência e o perdão. Gente, Haroldo Dutra, ele tem uma frase sensacional. É essa próxima, Denilson, pode colocar na tela, por favor. Enquanto a justiça divina resgata dois inimigos, colocando um dentro do útero do outro, ou seja, coloca um criminoso e coloca dentro do útero da vítima. A lei humana é tão falha que pega o criminoso e joga numa cadeia, que dificilmente recupera alguém. Gente, eu achei tão forte essa afirmação do Haroldo. Pensem bem, a justiça divina, ela pega dois inimigos e coloca um dentro do útero do outro. É de arrepiar, não é? Bom, então, com essas reflexões, nós entendemos que o ideal será quando o homem conseguir compreender a lei da justiça divina que Deus implantou no nosso coração. Pode passar, Denilson, por favor. E perfeito será o dia em que no tribunal da nossa consciência não haverá sequer uma falta contra o direito do outro para ser julgado. E aí sim, nós poderemos dizer que cumprimos a lei de justiça, amor e caridade, segundo o nosso Mestre, Jesus Cristo. Bom, pessoal, então foi isso que eu preparei para a noite de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu não tenha entediado muito vocês, e que essa reflexão gere alguns frutos, né, no nosso coração, por aí, no nosso dia a dia. Eu agradeço a atenção de todos e boa noite. Agora o Guilherme vai fazer a prece final. Só antes a gente se encerra com a música, tá, Sabrina? Ah, tá. Primeiro tem a música, depois a favor, prece? Tá. A gente agradece você, viu, mais uma vez, pelas Obrigada. ótimas reflexões que você trouxe para a gente aqui, que a gente possa realmente enxergar, né, a questão da justiça, do amor e caridade, única e exclusivamente de uma forma só, né, que isso foi bem tratado para a gente, viu? Muito obrigado mais uma vez, e a casa agradece. A gente vai encerrar com a música Súplica a Jesus. Vocês podem acompanhar conosco aí. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz.
para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Devido à pandemia e esses acontecimentos atuais, vamos fazer um pouquinho uma vibração, emitindo sentimentos e pensamentos de amor, paz e harmonia. Então, em tranquila serenidade e confiante no divino amigo Jesus, vibremos pela paz na terra, pelos dirigentes de todos os países, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelos doentes do corpo e da alma, pelos presidiários, pelas crianças, pelos velhinhos, pela juventude, pelos que se acham em provas dolorosas, pela expansão do Evangelho, pela confraternização entre as religiões, pelo nosso local e companheiros de trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos amigos e inimigos, pelo nosso lar e nossos familiares, e por nós mesmos, graças a Deus. Obrigada, Sabrina, pelo estudo. Foi muito bom. Deus te abençoe. Obrigada, Nélia. Amém. Chico Xavier. Chico, homem de fé.